Oi, alunos, tudo bem? Hoje eu vou enviar para vocês a correção de uma atividade do livro de português nas páginas 78 e 79. E essa atividade tinha sido enviada para vocês treinarem e teve até na apostila anterior, que vocês acabaram de entregar, uma atividade bem parecida, né? Que era sobre o aposto. O aposto é uma explicação que vem entre vírgulas, né, numa frase. Então, na página 78 está dizendo lá, tem um quadro verde embaixo dizendo, na frase, a parte que explica uma palavra ou expressão é chamada aposto. Então, é uma explicação que você acrescenta alguma informação que você começou, né, a falar no começo da frase. Então, por exemplo, Pedro, o irmão de Júlia, vai mudar de escola. Se eu tirasse o irmão de Júlia, já faria sentido a frase, né? Pedro vai mudar de escola. Só que esse Pedro poderia ser vários Pedros, né? Então, para eu explicar para você, para dar uma informação a mais sobre qual Pedro é, eu estou falando que é o irmão de Júlia. E isso vem entre vírgulas, vem, né, separado, e é chamado de aposto em língua portuguesa. O aposto, em geral, é escrito entre vírgulas ou entre travessões. Pode também aparecer depois de dois pontos e em uma enumeração. Exemplo. Na praia, tomei sucos de várias frutas, umbu, açaí, maracujá e pitanga, que eu também fui explicando cada item, né? Aí tem um textinho chamado Na Escola Quilombola. Só para lembrar, os quilombos eram os lugares onde os escravos fugiam e ficavam lá, né, escondidos na época da escravidão, e as pessoas que ficavam lá eram chamadas de quilombolas. Na Escola Quilombola. Diferente, mas igual a muitas que você conhece. Então, já tenha uma vírgula separando aquela frase ali, que faz a gente pensar. É diferente, é uma escola diferente, mas é igual a muitas que você conhece. Então, a gente vai ver o que tem em comum e o que não tem. Escola Quilombola é uma conquista recente e foi criada por um motivo especial. Acompanhe. 100 anos depois da abolição da escravatura, então quando não podia mais ter escravos no Brasil, a Constituição brasileira, daí está destacado, como é chamado o conjunto de leis do nosso país, porque ali está uma explicação sobre o que é a Constituição. Então isso aí já vai prestando atenção o que é aposto. Reconheceu os direitos das comunidades quilombolas. Então, desde 1988, o governo é obrigado a dar aos descendentes de escravos o título de propriedade dos quilombos. Daí vem outra explicação, destacada, terras ocupadas pelos seus antepassados. O ensino nas chamadas escolas quilombolas inclui o conteúdo escolar regular, que é o que vocês têm normalmente, que é dado para todos os estudantes, mas destaca a explicação da formação dos quilombos, da relação Brasil-África e da mistura da cultura africana com a brasileira. Bom, tem a fonte aqui embaixo, de onde foi retirada essa informação, esse texto. Então aí está falando que existem escolas que são quilombolas, né? Então tem o ensino das disciplinas que vocês têm, né, as matérias que vocês têm, e mais reforçando a cultura deles, né, dos antepassados que vieram da África para o Brasil tal, e não deixando que se perca a cultura deles, né, a importância de tudo que eles trouxeram para a gente. Você sabia da existência das escolas quilombolas? Então, de repente, para você é uma novidade. Em que elas são diferentes das outras escolas? Então, elas têm um ensino a mais, né? Observe que os trechos destacados, os pedaços que eu falei, né, no texto, explicam uma palavra ou expressão que vem antes deles. Escreva a palavra ou a expressão que cada trecho explica. Então, número 1. Como é chamado o conjunto de leis do nosso país? Esse pedaço está explicando sobre o que eu falei? Sobre a Constituição Brasileira. Então, você põe na linha aí, Constituição Brasileira. Sobre a Constituição que está dando uma explicação. Número 2. Terras ocupadas pelos seus antepassados, que está destacado lá no texto também, está se referindo a quê? Aos quilombos, daí você põe na resposta. Na página 79, está pedindo para você sublinhar. Sublinhar é grifar, fazer uma linha embaixo da palavra. Sublinhe o aposto nos textos. Copie a palavra ou a expressão a que o aposto se refere. Então, letra A, tem um exemplo. A princesa Isabel foi a princesa que assinou a lei que deu liberdade aos escravos no Brasil, né? No dia 13 de maio de 1888. Então aqui, ó, a princesa Isabel, vírgula, filha de Dom Pedro II, vírgula,
Quando eu estou acrescentando essa informação sobre ela, é um aposto. Então aí você vai sublinhar, vai grifar. Assinou em 13 de maio de 1888 a Lei Áurea, pondo fim à escravidão no país. Agora, quando eu falo filha de Dom Pedro II, eu estou me referindo a quem? Aí você coloca Princesa Isabel, que eu estava falando sobre a Princesa Isabel e acrescentei uma informação sobre ela. Letra B. Uma grande mudança ocorreu na astronomia quando Galileu Galilei, astrônomo italiano, uma explicação de quem é ele, para quem não conhece. Então aí você grifa, astrônomo italiano, que está entre duas vírgulas. É o aposto. Passou a usar a luneta para observar os astros. Suas observações causaram grande polêmica, porque sugeriam que a Terra girava em torno do Sol. Quando eu falo astrônomo italiano, estou me referindo a quem? Ao Galileu Galilei. Você põe o nome dele, que é o que tinha antes, né? A informação é sobre ele. Letra C. O Curupira. Curupira é um personagem que todo mundo acho que já ouviu falar do folclore brasileiro, mas para ter uma explicação sobre ele, vem agora o aposto, então está entre vírgulas. Uma das personagens mais populares do folclore brasileiro. É uma explicação sobre o Curupira, então você grifa todo esse pedaço. É tido como protetor das matas e dos animais. Então, quando eu estou falando que é um dos personagens, estou me referindo a quem? Daí você coloca Curupira, é o que vinha antes. Letra D. O Tatu Bola, mascote da Copa do Mundo de 2014. Então, Tatu Bola é capaz de se enrolar completamente em sua carapaça. Já era uma informação. Só que acrescentaram aí a informação de que na Copa de 2014 ele foi o mascote. Então você vai grifar desde mascote até 2014, que é a informação que foi acrescentada. Letra E. Em torno do Sol orbitam um conjunto de 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, sobre os planetas, eu poderia ter falado simplesmente que em torno do Sol orbita um conjunto de 8 planetas. Já daria para entender. Mas quando eu acrescento o nome de cada planeta, eu estou dando uma informação bem detalhada. Então, desde Mercúrio até Netuno, você grifa, que é o aposto da frase. Agora, quando eu falo os nomes dos planetas, estou me referindo ao quê? Ao que estava escrito antes, 8 planetas. Você coloca lá. Na número 3, você completa com coisas que você criar, mas tem que fazer sentido. Então, qual é a sua música preferida? Aí você coloca lá o nome da música. Música tal, né? Minha música preferida é cantada por... Daí você põe o nome do cantor, da cantora ou da banda. Na letra B, põe o nome de um amigo seu, você escolhe aí, ó, meu ou minha, né? Amigo, amiga, desde... Aí você põe desde quando. Estuda, daí você coloca se é um amigo que estuda com você desde a creche, estuda desde o primeiro ano. No dia tal, daí você põe a data. Meu aniversário, você está colocando um aposto explicando que aquele dia é o dia do seu aniversário. Queria ganhar, daí você completa o que você gostaria de ganhar. Então, aposto, não se esqueça, é uma explicação que eu acrescento, uma informação que eu acrescento à frase. Mas que dava para entender se tirasse, ela é uma coisa extra, uma coisa a mais. E depois tem um quadrinho pequeno, pra gente nunca esquecer de treinar a escrita das palavras corretamente. Aqui tá falando do tio, do M e do N. Complete as palavras com uma letra adequada ou sinal de nasalização. Quando eu falo que a palavra tem um som nasal, é porque sai pelo nariz e o som é diferente. Então, por exemplo, o A é uma vogal aberta, com som aberto. Mas quando eu falo pra você é porque já mudou. Daí você tem que saber se é com de AM, AN ou A com tiozinho em cima. E o treino aqui é isso, você completar. Primeira palavra é o nome de um instrumento musical, trompete. Aí você lembra daquela regrinha. Antes de P e B, a gente só coloca M e completa lá. Agora, amanhã, tem que colocar alguma letra no final? Não, mas tem que colocar o tiozinho em cima do último A. Imundice é com N. Morango com N. Emprestar, daí você volta na regrinha do P e B, com M. Longitude, com N. Órfã, daí você põe o tiozinho em cima do A e não acrescenta nenhuma letra. Domingo, com a letra N. Bambolê, aí você volta na regrinha, antes de P e B, que a gente fala, né? O bebê e só dá a mão pra mamãe e pro papai. Então, sempre tem que ter o M antes de P e B, tem que estar unidos, o M, o P e o B.
E o umbigo, daí você volta na regrinha de colocar M antes de POB. Tá? Então, eu espero que vocês corrijam essas duas páginas aí. Não se esqueçam de treinar tanto a ortografia, que é a escrita das palavras, como se lembrar de que aposto é uma explicação que é acrescentada à frase. Fiquem com Deus, um beijão.